audiência da Rádio Mindset. Hoje, 11 de novembro de 2024, estamos aqui neste especial Rádio Mindset em celebração ao 49º aniversário da nossa independência. Neste dia que Angola viu o estiar da sua bandeira, Angola ouviu o entoar do seu hino nacional, e é neste dia que decidimos então estarmos aqui reunidos em programa para podermos fazer uma reflexão a respeito dos 49 anos de independência, especialmente aqui trazer a componente a independência econômica. E para este programa eu tenho aqui no estúdio o meu convidado, ele que vai então comigo ajudar a fazermos essa reflexão e podermos aqui analisar como foi o percurso econômico destes 49 anos de independência. Vladimir Mendonça Satula, muito bom dia, seja muito bem-vindo à Rádio Mindset. Doutor Gil, bom dia. Bom dia, caros ouvintes de Cabinda ao Cunene e do Mar ao Leste. Parabéns a todos nós. Hoje celebramos o 49º aniversário da nossa independência. Estamos a chegar à idade de prata, aos poucos, mas um anito lá chegamos. Obrigado por esta oportunidade, mais uma vez, e parabéns à Rádio Mindset, que muito tem influenciado na forma como a mentalidade econômica, e não só, pelos temas que tem abordado e que tem impactado a nação e muitos ouvintes. Grato. Muito obrigado. Palavras iniciais de Vladimir Satula, ele que estará aqui então para juntos refletirmos a respeito dos 49 anos de independência. Meu nome é Gil Cristo Adolfo e eu estarei com vocês sensivelmente até às 12 horas. Eu tenho na técnica Leila Mar e aqui na assistência os meus assistentes de imagem que estão aqui para dar também e levar até a si toda a captação deste programa. Eu já volto, vamos aqui ouvir uma saudação musical. Estivemos a ouvir então Matias Damasio neste Angola, uma nova pátria, uma nova terra, né? Ele diz que vou mostrar-vos uma nova Angola, agora sem guerra, Angola do meu coração. E de facto Angola é do nosso coração, um tempo novo, um tempo diferente, um tempo mais desafiador. Dizer aqui é que neste dia em que nós comemoramos 49 anos da nossa independência, nós queremos trazer a reflexão a respeito da independência econômica do nosso país. Dar nota que trazemos aqui a etimologia da palavra, queremos entender ainda essa parte do significado, sentido de independência. E em pesquisas nós fomos buscar aqui estes sentidos para também nos ajudar a orientar, a guiar este programa. Dizer que então que independência é um estado ou uma condição de alguém ou algo que possui autonomia e liberdade para agir sem depender de terceiros. Em um contexto político, a independência representa a capacidade de uma nação ou território de governar a si mesmo, livre da autoridade ou controle de outra nação. Esse processo envolve a conquista da soberania, onde o país pode tomar suas próprias decisões, estabelecer suas próprias leis e manter suas políticas sem interferência externa. No contexto de independência, quando nós falamos a respeito da capacidade, e uma vez que independência traz aqui o significado de capacidade de auto se sustentar, capacidade aqui de
estabelecer as suas próprias leis, capacidade para então poder agir sem depender de terceiros. Aqui o termo capacidade refere-se à habilidade ou à competência de uma nação, grupo, para exercer controle sobre suas próprias decisões e ações sem depender de influências ou ajudas externas. Para um país, ter capacidade implica dispor dos recursos, instituições e sistemas necessários para manter a ordem, defender seu território, administrar sua economia e prover os serviços essenciais aos seus cidadãos. Ou seja, é a condição de ser autossuficiente para governar de forma eficaz. E nós estamos hoje a refletirmos sobre os 49 anos de independência. Uma data histórica marcada pela luta, coragem e resistência do povo angolano. Desde 1975, 11 de novembro, quando o país conquistou sua soberania, Angola tem buscado fortalecer não apenas a sua autonomia política, mas também alcançar uma verdadeira independência econômica. Um desafio contínuo e de extrema importância para a consolidação da nação. A independência econômica é um tema fundamental para o desenvolvimento sustentável e a prosperidade do país. Ao longo dos anos, Angola enfrentou os desafios impostos pela dependência das exportações do petróleo e continua ainda a ter este desafio à sua frente. Recurso que sustenta a economia nacional, mas também o país está exposto a flutuações no mercado global. Essa dependência tem levado Angola a repensar as suas estratégias econômicas e a buscar formas de diversificar sua base produtiva, promovendo aqui setores chaves como a agricultura, mineração, a indústria, o turismo e serviços. Tudo isso com o intuito de reduzir a sua vulnerabilidade econômica e criar aqui um cenário mais resiliente. Este processo de diversificação tem como objetivo proporcionar mais oportunidades para a população angolana, estimulando aqui o empreendedorismo, promovendo uma economia mais inclusiva. E estas são algumas considerações que entendemos trazer aqui para a nossa audiência, poder então juntos refletirmos este 49 anos. O próximo ano nós estaremos a levar ou a celebrar 50 anos de independência. Bodas de prata. Isso. E nós, Rádio Mindset, queremos fazer aqui este acompanhamento. Vamos dedicar um ano a falar disto. Até quando celebrarmos então os 50, vamos trazer aqui elementos do 49 ao 50. Quais foram as principais mudanças, quais foram as principais transformações para quando chegar o 50º aniversário podermos dizer valeu a pena. Vladimir Satula. Gil, fez uma excelentíssima abordagem introdutória. Trouxe aqui a definição extremamente importante. Eu ia estender um bocadinho sobre definições e olhar para a definição de economia, porque estamos a falar de um tema que requer de facto a atenção de todos nós, porque e eu vou especificar daqui a pouco, porque a economia envolve até as crianças. Certo. Tem-se pronunciado o termo economia muito mais na temática da adolescência adiante, mas não é bem a verdade, porque o grego define a economia, ele tem a sua origem na palavra oikos nomos, que vai significar regras da casa, abreviado, ou gerir a casa, cuidar a casa, gerenciar
a casa. Então, se o tema economia deriva de casa, quer dizer que ela engloba desde o pai, o filho, o neto e até aquele que ainda não foi planificado, porque ele fará parte daquela residência. O que é uma casa? Uma casa enquadra-se justamente na definição de independência. Tu precisas ter um território, tu precisas de guardar a residência. Vais criar então aquilo que nós chamamos os marcos limítrofes da tua residência. E ao mesmo tempo precisas de um sistema para gerir a residência. E aqui vamos dar a mão à palmatória, que grande parte das mulheres já nascem com isto, divinamente ensinado por Deus, que elas são umas exímias gestoras das residências, mas têm um sistema por detrás disso, né? Vamos lembrar que cada um de nós carrega aquela frase: a minha mãe fazia assim. Mas onde é que ela leu? Quem lhe instruiu? Então, começamos a perceber que nós, do ponto de vista da economia, é um tema que ele estende-se até aquelas crianças que estão agora a fazer a pré e a primeira. E nós, no papel de pais hoje em dia, devemos começar a educá-los para que eles também comecem a compreender que o termo economia acarreta um processo que vai ser cuidar, gerir e ao mesmo tempo gerenciar. São três processos aqui importantes que a gente deve olhar. Passando para aquilo que é a nossa independência, passando para aquilo que nós temos visto nos últimos tempos. Para já, a nossa independência trouxe grandes vantagens que são irrefutáveis para todos nós. E uma das grandes vantagens foi o direito à liberdade de livre circulação do território. Porque compreendemos que anteriormente os bairros havia a sua segregação própria, porque assim o regime, na altura o regime colonial, precisava dessa segregação para melhor dominar. E esses limites que foram impostos aos nossos antepassados criou barreiras não só do ponto de vista psicológico, mas também naquilo que é a livre circulação de bens, que geram então a produtividade numa economia. Mas, para além disso, era uma economia voltada para serviços prestados a um cliente interno e que todos os bens eram geridos não por quem produz, mas por quem sim vai ficar com a produção e depois vender. Mas de um tempo a esta parte, o que a gente começa a perceber é que já naquela altura, as regras dessa casa, estamos a falar do termo economia, são regras de casa, a gestão desta casa, que estava em outras mãos, e após 75 ela vem para a nossa mão, nós começamos a notar uma evolução naquilo que é não só a liberdade de circulação, que é a mobilidade, mas também começamos a notar a circulação de tudo aquilo que é do ponto de vista de trocas comerciais, do norte para o leste, do leste para o sul, que de facto importa e trouxe então uma mais-valia. Que mais-valia é essa? Se olharmos para a divisão do nosso território, nós vamos perceber que os recursos que a gente possui, que Deus nos abençoou, eles estão segregados geograficamente. Tens o norte rico em solo, tens o sul também rico em solo, mas depois começas a perceber que o sul não tem capacidade de produção de sal. Isto é um déficit. Tanto é que na guerra havia muita desnutrição fruto disso. A escassez de acesso à guerra civil, a escassez de acesso ao sal. Ele tinha devido ao norte, né, que é a zona onde a gente tem as salinas. Vais olhar, mas a produção de cereais está no sul. Eles completam-se. Tu não podes ter uma base nutritiva sem cereais. Então, essas compensações, a partir da independência, nós começamos a ter essa maior circulação, que é um grande ganho, e que depois se vai repercutir naquilo que nós vimos ser a formação de um primeiro governo. E esse primeiro governo que culminou então com a divisão econômica, porque primeiro vem o poder político e segue o poder econômico, a divisão econômica de como seria distribuída então essas riquezas e como seria a circulação desses bens e serviços que o país já tinha a capacidade de oferecer.
Gil, eu ia parar aqui nessa fase introdutória, em que a gente já percebe os impactos de uma economia, a definição de uma economia. E começamos a olhar agora o detalhe daquilo que são os nossos 49 anos de independência, no ponto de vista econômico. Porque vamos olhar abertamente para aquilo que é a produção nacional. Porque a economia só pode gerir aquilo que tu produzes. Tu não produzes, não podes gerir. E nós fomos agraciados e somos até hoje com um solo, com uma diversificação de riquezas incomparável. Começamos por olhar pelo petróleo. O petróleo é uma mais-valia para o nosso país. O nosso petróleo tem características diferenciadas do ponto de vista da refinação e isso atrai bastante o mercado internacional. Nós temos também a zona diamantífera do país, temos a zona de ouros e depois temos aquilo que nós chamamos então a diversificação da economia, nomeadamente a agricultura e os seus serviços que aí seguem, né? Vamos olhar para arroz, que se engloba agora no plano de cereais, que é o plano agral. Vamos olhar também para aquilo que nós estamos agora a começar a despoletar um certo interesse para isto, que é trazer à ribalta o café de Angola, que já foi uma grande valia, e eu vou trazer aqui uma breve apresentação de como é que Luanda então foi erguida, fruto daquilo que era a produção nacional na era pré-colonial e pós-colonial, né? Quando a gente começa a olhar para essa produção, aí agora a gente começa a perceber que temos que olhar para o tema gestão. Gil, o que é que te oferece analisar do ponto de vista da gestão desses elementos aqui mencionados, começando pelo petróleo, que é a nossa maior fonte de receita, e posteriormente a gente vai gradualmente analisar o diamante e posterior então aquilo que são os outros elementos que englobam a cadeia da diversificação da economia nacional, né? Começando pelo petróleo, como é que tu vês a produção anterior e a produção atual? Bom, o tema aqui é muito pertinente. Nós precisamos trazer aqui a seguinte reflexão. Independência fala sobre o ter capacidade. E quando nós olhamos para a questão da capacidade, é só olharmos também para aqui a questão da maioridade. O que se define que antes dos 18 anos você não tem a capacidade. Logo você não vai ser independente. Você vai estar sob tutela porque você não tem esta capacidade. Posterior aos 18 anos, apesar de você atingir a idade da capacidade definida, porém ainda temos o elemento capacidade efetiva. Com 18 anos, tá bem, eu atingi a maioridade, mas será que eu atingi a maioridade com capacidade para poder, então, aqui fazer a minha gestão, a minha independência? Isto me remete um pouco para... não tem como falar, você tem que falar. Aqui é a questão do filho pródigo. Nova gestão, a economia é isso. Entende? Ela engloba os filhos. E esse é justamente isso. Falou daqui da componente da gestão da casa. Engloba os filhos. E o filho pródigo nos ensina que ele olhou para a forma como o pai geria a casa e pensou que eu também consigo. Pois. Então o pai disse: ok, vai, toma, me dá parte da minha herança, eu vou embora. Okay. Ele foi. Mas nós conseguimos perceber que, apesar dele ter a parte da herança do pai,
A Bíblia nos ensina que aonde ele foi, ele Foi. Como é que é aí no Zongo? Naquela zona do Zongo, como é que chama? Não, tu tá ficando só assim. Ele foi lá, perdeu-se lá. Perdeu-se. E a reflexão aqui é justamente essa, porque sim, nós temos a independência, é verdade, mas como é que em termos de capacidade para gerir, porque se você depois não tem a capacidade para tomar as próprias decisões, tomar aqui o controle, e tudo isso faz com que a tua independência fique condicionada. Pois. E expandindo no tema capacidade, é muito importante que a gente faça uma análise aqui só mesmo sobre a capacidade. Sim. O Gil mencionou que até os 18 anos tu não tens a liberdade efetiva, né? Apesar de estar na maioridade. Apesar de estar na maioridade. Yeah. E deu um grande exemplo, um paralelo com o filho pródigo. O termo capacidade implica capacitar. Força. Quer dizer que quando vais atingir os 18 anos, e pelo paralelismo ao filho pródigo, se tu não foste capacitado neste período para efetivamente fazer essa transição gradual aos 18 anos, para começares então a ter a capacidade de gerir, de gerenciar e de gerar mais, então esse processo por si só já é uma falência. Ele é autossabotado. Entendo. Gil, como é que olhas para a capacitação? Porque estamos a falar de capacidade e confunde-se muito o termo capacidade com eu tenho poder, tenho força, a nossa população é maioritariamente juvenil, então nós temos capacidade de trabalhar e de produzir. Mas o termo capacidade, se ele tem a sua origem em capacitação, como é que olhas para a capacitação dos quadros, não só a nível do setor público, mas a nível do setor privado? Vamos fazer aqui uma breve análise e eu quero ver aqui a tua perspectiva, quero receber a tua perspectiva. Como é que está esse processo de capacitação, né, dos nossos quadros para então agarrar aquilo que é a nossa economia? É bem verdade que, e dou-lhe razão quando diz que não tem como se ter se você não passar. Ou seja, para que eu atinja a capacidade, eu preciso fazer o processo de capacitação para ter a capacidade. Exatamente. E nós vimos que tão logo houve a independência, movimentos de muitos jovens, sim, que foram para fora estudar, que foram para então se capacitar. Exato. Entendo. Eles foram para se capacitar, significando aqui que no momento em que isto ocorreu, eu não quero trazer aqui muitos elementos históricos, mas estamos a trazer aqui o contexto para olharmos um pouco a causa, a origem. Então, esse movimento de envio de jovens para a formação, aumento de capacidade, significa que havia uma visão. Ok, estamos independentes, mas vamos trazer aqui uma visão de longo prazo, se calhar 10, 15 anos, que é o processo mais ou menos que leva a preparação para esta capacitação. E podemos entender que houve depois, entre o processo definido na visão de envio, é que enquanto esse processo não se concretiza, aqui está a decorrer, a vida não para, o dia a dia continua a ocorrer. Era preciso manter o Estado. Exatamente. Preciso manter a nação. A independência conquistada. Pois. Mas também aqui tem outro tema. Quando nós conquistamos, você conquista em função da capacidade. Pois. Entende? Eu, se não tiver capacidade, eu não vou conseguir conquistar. E Gil, me permita
fazer aqui um pequeno comentário. Eu acho que tocaste no coração da mosca. Eu não sei como fizeste isso, mas tocaste. Por quê? Porque olhar para o petróleo, houve um processo extensivo de capacitação de quadros. Houve muitos quadros que foram enviados para a América, para a Escócia, para o Reino Unido, para a China e fora, até para o Canadá. Mas grande parte dos quadros que foram com assignments, chamamos assim, com estágios, do ponto de vista técnico para a produção. E nós estamos a falar de economia. Nós formamos vários técnicos que hoje são os engenheiros e que vamos parabenizá-los também, que já conseguem gerar aqui uma independência no setor de quadros, né, para áreas-chave do ponto de vista produtivo. Mas a economia ela não para na produção, e disseste isso. Agora, eu capacitei o que vai produzir, o que vai impulsionar a produção. Eu tenho que começar a capacitar o que vai gerir esta produção. E é aqui onde o processo de capacitação tem que conhecer uma seriedade diferenciada. Por quê? Nós somos um país que, olhando para aquilo que são os recursos petrolíferos que a gente tem, a gente produz. Não produzimos aquilo que a gente esperava produzir. Há uma queda agora, né? Houve mais uma queda, um corte, estamos a menos de 1 milhão, segundo os dados as fontes indicam. Mas estar a menos de 1 milhão e não ter nada é uma grande diferença. Grande. Né? Então eu tenho alguma coisa. Então se eu tenho alguma coisa, eu estou a produzir, ainda que não seja aquilo que eu esperava produzir. Então eu vou começar a olhar para como é que eu vou economicamente gerir isto, porque, e acho que aqui é uma redundância naquilo que eu digo, porque economia é gestão. Como é que eu vou economicamente viabilizar esta produção que eu tenho? De que forma eu vou negociar esta produção que eu tenho? O país fez um movimento muito estratégico e vamos aplaudir, que foi a nossa abdicação como membros da OPEP. Fruto daquilo que são as tendências que a OPEP tinha, de volta e meia, quando quisesse chatear com o Ocidente, né, impulsionava cortes para que o preço disparasse. Mas hoje em dia, que nós já demos esse passo importantíssimo, nós temos leis aí. Agora precisamos começar a olhar para aquilo que é a capacitação dos nossos quadros para gerar ou melhorar as receitas que a gente está a obter a partir disto. Existem outras nuances que vão ter que ser tidas em conta. Claro, a dívida pública, a dívida externa. Isso são fatores importantíssimos. Mas nós temos alguma coisa na mão. E com isto que nós temos, a partir do petróleo, ele gera vários derivados. Porque nós estamos a falar do petróleo, nós estamos ainda a falar dos derivados. Ainda, sim. Está a ver? Quer dizer, é aí onde começa a entrar a economia. Porque tu estás a produzir o petróleo, mas ele tem imensos derivados. Nós, neste momento, estamos com um déficit de refinarias no país. Isso não é novidade para ninguém. Mas isso não é um grande problema. Voltando à terra prometida, isso não é um grande problema, isso não é um gigante que não seja conquistado. É preciso agora nós começarmos a olhar para aquilo que se está a produzir do ponto de vista econômico. Ou seja, as regras que a gente tem na Casa do Petróleo, porque a Casa do Petróleo tem que ter regras. E essas regras têm que ser lucrativas, acima de tudo. E nós falamos do petróleo do ponto de vista do petróleo bruto, a gerar receitas brutas. E os derivados? Não conseguimos gerar receitas a partir dos derivados? Essa é a minha grande questão. Ponto 1. Ponto número 2. Os grandes técnicos que a gente tem aqui, que são os engenheiros, que já fazem uma grande cobertura daquilo que é o capital humano, eles deram um grande passo. Nós agora precisamos começar a preencher o intermédio. O intermédio, o que é o intermédio? São os gestores, porque os gestores vêm onde há produção. Eles vêm gerir a produção. E o gestor vai olhar como é que eu economicamente posso começar a rentabilizar o meu petróleo. Por quê? Porque
A partir de 1 litro de óleo, você faz muita coisa. Fala o óleo vegetal, que chamamos de azeite em outras partes do mundo. Ele não serve só para temperar a comida. Esse ponto de vista econômico que a gente tem que começar a atribuir ao nosso petróleo. Ele não serve só para o combustível. Ele não serve só para derivados de hidrocarbonetos. Não serve só para o asfalto. Não é só para isso que o nosso petróleo serve. Ele serve, existem várias fontes de receitas que nós podemos começar agora a impulsionar, mas a partir da capacitação dos nossos quadros, voltados para aquilo que é gerar receitas ou otimizar as receitas da nossa produção da cadeia petrolífera. Então, Gil, eu ia parar aqui, e tu és homem de números, e tu és homem que dominas isto já há algum tempo. Como é que vês essa evolução? Quando falamos de contabilidades, quando falamos de finanças no setor petrolífero, o que é que mais vês? Notas que há uma grande presença de capital humano nacional, ou ainda temos aqui muita importação de capital internacional para gerir aquilo que é produzido localmente? Tocou-nos num tema fundamental, e aqui voltamos a falar da questão da independência, né? Ou seja, e se falamos que independência tem muito a ver com a questão da capacidade, e se nós estamos num processo que afinal não somos, então também estamos aqui a colocar toda essa questão da independência um pouco vulnerável. Por isso é que nós estamos a falar efetivamente da questão da independência econômica. Porque repara, na independência política, na independência territorial, você não faz isso. Né? Você não traz outros exércitos para cuidarem as tuas fronteiras, as tuas bases. Não, é o teu exército que está. Entende? Então, quando você permite que outros exércitos venham, significa que há aqui uma limitação. Há uma limitação. E os outros. Isto é como tudo. Você não pode dizer que eu sou independente quando você afinal precisa ainda. Você não tem a capacidade necessária para sustentar a tua independência. Este elemento é muito sensível de se abordar. O tema aqui é, ok, eu te preciso para isso, mas você não pode vir me influenciar. Por isso é que eu sou independente. Assim, eu quando elevo a questão da soberania, eu falo da minha, assim, do meu controle. Olha, vem, porque eu preciso da tua força de trabalho. Mas você não pode. Então, se nós vamos refletir, o que fez sair da OPEP? Se não foi aqui uma imposição de soberania. Exato. Entende? Exato. E a imponência da soberania tem que ser. Por que os Estados Unidos decidiu sair de muitos blocos? Não foi a questão da imposição da soberania deles. Então, vamos fazer uma pausa. Vamos ouvir aqui do programa Independência Econômica, em alusão aqui aos 49 anos da nossa independência. Em conversa tenho no estúdio Vladimir, que tem estado a trazer reflexões a respeito do tema. Falar aqui de 49 anos de independência e o link com a independência econômica. Os nossos desafios, estávamos aqui a analisar os desafios referentes à capacidade de fazer a gestão dos nossos recursos
e também aqui efetivamente a questão da economia do petróleo. E um dos aspectos que o Vladimir estava a tocar era justamente aqui na questão do desdobramento dos produtos derivados do petróleo. Que aproveitamento é que podem ser aqui trazidos. E tocou no aspecto relacionado à contabilidade. Tivemos que olhar o petróleo e fazermos aqui uma demonstração de resultados a respeito do petróleo. Iríamos trazer aqui os proveitos, depois os custos relacionados, então iríamos olhar para os resultados, o que é que isso pode acarretar. Imaginemos a nível de proveitos derivados do petróleo, e teríamos que olhar primeiro para o próprio petróleo bruto, o produto principal, e depois também termos aqui os produtos complementares a este petróleo bruto. E se tivéssemos que olhar na perspectiva contabilística, trazermos aqui esta reflexão de todo esse desdobramento, o que é que isto seria possível, o que é que isso geraria, esta fotografia, como é que estaria a ser feita, aonde é que efetivamente poderíamos ver os números a respeito da economia, uma vez que a demonstração de resultados ela nos traz a perspectiva econômica, a capacidade de geração efetivamente de recursos. Então são reflexões desta natureza que nós estávamos aqui a trazer. E nesta segunda parte vamos dar continuidade e falando ainda do elemento capacidade, que é só um dos elementos de muitos outros ainda relacionados com este tema independência. Porque sem capacidade é difícil efetivamente você ter aqui este elemento de independência. E enquanto estávamos no intervalo, nós falávamos aqui a respeito da importância efetivamente da preparação. E estávamos a refletir sobre o elemento e trazendo aqui alguns aspectos bíblicos sobre a necessidade que houve em termos de preparação. O tempo de preparação é efetivamente importante, mas também é importante saber o que é que se dá nesse processo de preparação, ou seja, e falávamos a respeito da intencionalidade. Eu estou a preparar com que intenção? Não é? Efetivamente, não basta preparar, não, vamos preparar com esta intenção. Isso é que nem fazermos, e falou de economia doméstica, falou aqui o fundamento da economia sendo a casa. Quando se vai fazer compras, faz-se compras com intenção, sabendo do que essas compras então vão gerar. Eu preciso fazer um bolo e eu vou buscar os ingredientes necessários para fazer o bolo. Exato. E quando eu não tenho e não quero, eu vou comprar o bolo. Mas não significa que se calhar não tenha, e é preciso também, o que é mais barato fazer ou comprar já. Então aqui outros já viste aqui um tema. Isso é outro, já viste aqui um tema. Isso é outra questão das importações. Tem aqui o elemento de importação. Eu vou importar produto acabado já, ou então eu vou e vejo, também tem aqui o elemento produção local. Gil, regra da casa, farinha, bolo, compras para casa, produção local versus importação, ou então terceirizar. Se olharmos para um prisma de contexto a curto prazo, vai fazer todo sentido importar, vai fazer todo sentido terceirizar. Mas se começamos a perceber que numa casa não vive só o pai,
e o pai envelhece. E quando envelhece, ele começa a refletir que podia ter feito muito melhor em prol dos seus netos. Acho que é aqui onde a intenção, que estamos a dizer, ser intencionais quanto a isto, tem que começar a ser aplicado. Que intenções são estas? Não é intenções a curto prazo, é intenções a longo prazo. Por quê? De contrário, se eu sempre terceirizar algo que com a devida intenção eu capacito os meus filhos, filho pródigo, capacito os meus filhos para que quando eu chegar à aposentadoria, possam então eles levar isto a bom porto. Eu estou a dizer que eu hoje não serei autossuficiente. Reconheço essa debilidade. Por isso eu tenho de estar aliado a quem produza e terceirizar. Porque eu não vou ser tão descontrolado ao ponto de cortar isto. Porque eu não tenho esta capacidade. Então faz sentido. Mas eu quando coloco a intenção de me tornar autossustentável, então eu tenho que começar a olhar para a próxima geração. Eu tenho que começar a olhar para a próxima geração com a intenção, para além do sonho, com a intenção de que passados 2 décadas, que são sensivelmente 4 pleitos eleitorais, estamos a falar disso, nós tenhamos essa intenção, independentemente de quem estiver no trono, quem estiver no nosso palácio. Esta é uma intenção que, como país, queremos alcançar, independentemente da força política que venha a ascender nestes 4 pleitos que a gente tem futuramente. Logo, eu vou começar a projetar neste sentido. Vamos olhar para aquilo que a gente deve parabenizar, porque nem tudo parece assim tão composto e tão mal. Há capacidade também para olhar para as coisas de forma positiva e boas, existentes. Não vamos ter. O estarmos aqui a falar é uma capacidade boa. Exatamente. Entende? É fruto dessa independência, né? Vamos olhar aquilo que a gente deve parabenizar, eu dizia. A intenção que a gente tem em formar os nossos quadros militares, nas diversas áreas. Estamos a falar desde a área combativa, área médica, fronteiras, serviços, logística. Olha, a gente tem aqui uma capacidade e uma intenção que não só a África reconhece, mas o mundo reconhece a nossa preparação neste sentido. E os frutos são visíveis. Tanto é que o nosso exército, volta e meia, tem que ir acudir às outras nações vizinhas. Fruto dessa intenção e dessa preparação. Vamos olhar para a medicina. Também existe essa intenção. Ainda estamos aquém, e isso tem muito a ver também com os equipamentos, isso é uma outra parte que a gente vai falar. Vamos olhar, depois destes dois, vamos olhar para a educação. Também temos bons quadros na educação. Também equipamentos continua a ser um grande handicap. Parabenizamos estes setores. Bem, quando a gente começa a fazer um olho clínico para o setor econômico, e é onde eu quero chegar, e é onde a gente quer e espera futuramente para parabenizar também, nós temos que olhar para estes quadros na mesma vertente. Sim. Se nós estamos a pegar o pessoal militar e mandar para a Rússia para se formar, para vir defender o país, eu também tenho que mandar pessoal, quadros econômicos, para trabalharem na América, no Reino Unido, nas grandes potências econômicas, no Japão, com a mesma intenção, para que ele volte e defenda o meu território economicamente, para que ele possa então olhar para as regras do jogo internacional sem nenhuma admiração, mas com a suficiente preparação. Que suficiente preparação é essa? Nós assistimos e vamos assistir nos desfiles, hoje também tem um, a forma como o nosso exército não treme em desfilar com um uragano, porque está preparado para olhar para um uragano e manejar o uragano. Existe um uragano na nossa economia. Existe um uragano na nossa economia, mas há essa preparação e tem sido o handicap. O handicap vem de quê? Se olharmos para o setor econômico e financeiro, ele agora sofreu uma drástica orientação que diverge um bocado daquilo que é o nosso padrão.
ela agora está a ser completamente digitalizada e com a inteligência artificial por cima. Nós estamos ainda num jogo muito aquém desta realidade. Por quê? Porque não temos a intenção ainda sequer, e nem se ouve nos discursos que a gente ouve costumeiramente, nem se debate isto, sobre a preparação dos nossos quadros para isso. O que é que a gente espera parabenizar daqui a uma década? É termos um quadro nosso a representar mercados de ações do país, em que o seu currículo demonstra que ele andou nesses mercados de ações internacionais. Os generais que a gente tem passaram por essas escolas de renome. Ou seja, eles nos vêm representar, mas passaram na mesma escola que os generais das outras nações, que são os seus colegas hoje de ofício, apesar de estarem em territórios diferenciados, passaram. Agora, do ponto de vista econômico, isso não sem desprimor aquilo que são os nossos quadros nacionais, mas é necessário que a gente tenha essa intenção de expô-los a uma realidade necessária, mais agressiva, para que eles possam então trazer este know-how, ao invés da gente continuar a importar este know-how. Isso gera uma grande deficiência. Chico, como é que tu aprecias tudo isso? Tu és o homem da área. Como é que tu esperavas ver a capacitação neste setor? Aqui é uma questão que abordou, que é o tete-a-tete, né? De que nosso país, em termos militares, é de facto uma potência. Isto nós reconhecemos, é uma potência militar. Temos que parabenizar. Sim, é uma potência militar. Por quê? Porque a bravura, a coragem, e aí também a questão dos investimentos realizados, sim. E disse muito bem, nos desfiles nós olhamos e conseguimos olhar olhamos e conseguimos ver a força militar existente. Mas é também importante olharmos para a força em termos de quadro pessoal. E aqui eu quero trazer o elemento ainda mentalidade. Exato. E eu tenho que tocar mais uma vez na Bíblia. Tem que tocar. Porque é uma referência, é uma referência pura, lisa. É uma reserva. Eu olho desta forma, por ser uma reserva. E ela diz que você não vai experimentar outro nível até que você mude e renove a tua mente. Então, isto passa muito por esta questão, a renovação da nossa mente. Você repara que nós estamos ainda a uma geração só, desde a independência. É uma geração apenas que fez, que está no processo. É só uma geração. Não é outra. Então nós estamos com a mesma mentalidade. Esse é um grande ponto. É só uma geração. É um grande ponto. E isto vai levar o seu tempo. Isso é um grande ponto. Isso vai levar o seu tempo. E nós precisamos abrir espaço. Precisamos das duas uma. Ou a geração tem que fazer esse esforço de se adaptar efetivamente, ou senão vamos condicionar. Entende? E aqui falou da questão do quadro, preparação e tudo isso. A preparação mas também você disse que a força militar está lá. Sim, mas a força militar ela é reserva, efetivamente.
Porque se hoje nós estamos a ver Israel a fazer Israel a atacar com drones. Entende? A fazer. Quer dizer, como é que você justifica o domo de ferro de Israel? Com um monte de mísseis que são disparados, mas ele consegue ter um bloqueio, um escudo a proteger a nação. Gil, foste profundo. A nossa economia precisa desse escudo. Precisa desse escudo. Precisa desse domo. Entende? E eu não tenho dúvidas de que Israel inspirou-se quando Deus disse a Abraão: Abraão, eu sou teu escudo. Abraão, quando foi à guerra para resgatar o seu sobrinho Ló, Deus disse a Abraão: eu sou O teu escudo. o teu escudo. Agora, qual é o nosso escudo? Qual é a nossa defesa, efetivamente? Porque você tem que ter uma defesa. É o BNA? É o BNA só, a estrutura do BNA é o termo BNA, é o Ministério das Finanças, é o Ministério da Economia, é o Ministério do Planeamento, é isso. Quando nós olhamos para a defesa, não estamos aqui a trazer a soberania. Qual é o nosso escudo? É a banca privada. Porque é bom ouvir, porque não, assim, mas para mim é preocupante. Você quando ouve e diz que as tuas reservas internacionais líquidas nem para um ano se calhar de importação chega. Isso não é um escudo. Entende? Isso não é uma defesa. E se a tua reserva nem para um ano chega e tu tens solos férteis, devias pensar numa reserva importadora ou numa reserva produtora para multiplicar? Como é que o Gil aprecia isso? Aí está o pensamento que falam. Temos que olhar na perspectiva do prazo, não é? A curto prazo, longo prazo, ou fazermos aqui elementos paralelos a nível da capacidade de gestão, porque são recursos que estão aí. Agora, o que é que nós vamos fazer? E enquanto esses recursos estão, os outros que nós... Portanto, aqui... Não, daí a questão de olhar com a intencionalidade para fazer. Eu toda vez que ouço dizendo que não, as reservas internacionais estão para 6 meses, 7 meses de importação. Isto é um discurso que gera relaxe. Isso é um discurso que gera aqui um certo adormecimento. E não, vai te dizer, não, nós estamos bem, conseguimos ainda sobreviver, mas a questão não é isso. E o ministro fez essa comparação porque vamos crer que foi o termo mais simples de a gente perceber que níveis de reservas a gente tem. Queremos crer que, na melhor das intenções, ele podia trazer outros exemplos que fossem mais tangíveis também. Mas pronto, só que o termo por si só importar, quer dizer, nós estamos em importação de tudo. Quer dizer, esse termo não pode fazer parte das nossas reservas. As nossas reservas têm que ser capazes de produzir, né? Então, o que é a economia? Eu vou ter reservas, mas eu vou ter que aplicá-lo para multiplicar. Bíblico, novamente, né? Tens 2 talentos, tens 4 talentos, tens 5 talentos. E tens um talento. Nesse caso é o petróleo. Como diz o brasileiro, e o cara do petróleo que tem um talento, ele está enterrado, ele está a guardar e pronto, está a gerar as suas raízes, né? Está a gerar as suas raízes. Mas ao gerar essas raízes, o que é que ele está a pensar em fazer com essas raízes? Plantar ou importar? Quer dizer, o importar significa que ele vai ter que vender essas raízes para comprar novamente aquilo que ele tem que semear. Então, nós temos que começar e apelamos a esse bom senso. A nação é de todos nós. Queremos contribuir de alguma forma ou de outra, né? E é opinando que a gente consegue chegar lá. Temos que começar a abdicar do termo importação
quando estamos a falar de rumo à autossuficiência alimentar, rumo à diversificação, rumo ao fomento à produção, se esses valores são suficientes para 7 meses, que tal a gente pensar, botar ideias e se a gente aplicasse um mês dessa reserva para estimular a produção nacional? E porque a nossa produção tem um mercado enorme, ela tem mercado enorme, mas só que ela ainda não atende às necessidades internas. E isto é um outro tema que a gente vai tocar, não do ponto de vista da falta de produção, mas é o seu ecossistema, é a cadeia toda, ela precisa de ser revista para que ela então seja otimizada do ponto de vista da distribuição, que é chamado escoamento da produção. O que a gente pode melhorar aí? Para então começar a ter aqui passos intencionais que gerem isso. Falando da capacitação, novamente nesse tema, que economias com potencial agrícola que sobrevivem ou vivem e o seu PIB está diretamente indexado à agricultura e conseguem gerar autossuficiência não só do ponto de vista alimentar, mas gerar receitas, que a gente possa enviar os nossos quadros. Alone in Blondenberg, não está resolvendo. Mas chegou um momento que você disse, assumiu, eu vou resolver isso. Sem dedos nem unhas externas. Entende? Sem unhas postiças, né? Foi assim, desse estilo. Então, com a economia, eu preciso trazer aqui um pouco a mesma postura. Será que... A mesma coragem, né? E também, exatamente. Será que nós não temos... E nós temos... Ousadia. Eu acredito, nós temos pessoas, nós temos quadros, nós temos... Conforme estamos ouvindo na música do fundo, nós precisamos aprender a amar efetivamente esta pátria. Mas não a curto prazo. Não, eternamente. Isso tem que ser eterno, um amor eterno. Um amor intencional a longo prazo. Certo. Para poder então olhar e sair, porque as terras estão aí, as terras também estão há 49 anos. E neste mesmo relatório engraçado, Gil, é o relatório da Food Sustainability das Nações Unidas. É chamado 2030-2050, 2030, 2030, 2050. Há um detalhe muito interessante. Diga. E que nós devemos nos alegrar. Em 2030, projeta-se a recessão dos solos na Europa e na América, por conta de excessiva atividade agrícola. Os solos precisam de um tempo para repousar. E depois demonstra um mapa onde oferece opções para então essas empresas que produzem nestes solos, onde é que eles poderão direcionar o seu investimento. E Angola está lá. Estamos lá. Somos o número 2. Mas entenda que nós apresentamos quase que 90% de fertilidade e 90% de solos aráveis disponíveis. Ou seja, nós estamos aí perto de 5 a 10% daquilo que é a nossa capacidade do ponto de vista de solos para a produção. Quer dizer, nós temos elementos de sobra para que a gente consiga começar a dar a volta àquilo que é o status quo, aquilo que é essa asfixiação né, pela geopolítica da volatilidade do petróleo, que o mundo já aprendeu. E nós precisamos de intencionalmente aprender isso, sob a pena de continuarmos a manter refém o futuro dos próximos que vêm depois de nós. Isso mesmo. E este vai ser o programa especial sobre independência. Na verdade, estamos mesmo já a terminar.
Foi uma reflexão que decidimos trazer e por conta da importância deste tema, por conta da importância desta reflexão, nós vamos estar aqui a fazer durante um ano, efetivamente. Nós queremos acompanhar um ano que vai nos levar aos 50 anos. E vamos trazer assuntos, vamos abordar temas relacionados aqui à base produtiva, a programas relacionados com o garante, então, da independência econômica também. Eu no estúdio vou agradecer, Vladimir, pela tua disponibilidade. Espero não contar muitas mais vezes com a tua presença aqui para podermos juntos refletirmos sobre este tema que muito faz importante para todos nós. Neste dia de independência, esperamos que quando estivermos aqui em 2025 o quadro seja de satisfação, efetivamente. Vamos procurar trazer aqui dados, significa que de hoje até 2025 vamos acumular, vamos produzir dados para podermos então trazer aqui a evolução deste ano daquilo que é o estado da nossa economia. Aceita esse desafio? Gil, grato. Acima de tudo, eu tenho um chefe e ele vive lá em cima. Se ele permitir, eu concordo e que assim seja, né? Estamos dispostos. Certamente que o chefe há de permitir. Que assim seja. E este foi então o seu especial 11 de novembro, dia em que nós estamos a celebrar 49 anos de independência. E nós trouxemos aqui a reflexão sobre a independência econômica. Eu no estúdio tive na técnica Leila Mar, na assistência aqui os meus colegas liderados pelo Sérgio e todo um conjunto de equipa. E vamos então nos despedir aqui com Matias Damasio, o Eu Amo a Minha Angola. Ele fala que carpinteiro, pedreiro, eles existem. Fique bem, nós contamos com todos vocês. Esperamos que este programa tenha sido do seu inteiro agrado. E nós voltaremos para trazer mais reflexões, mais informação sobre o estado da nossa economia. Fique bem, um forte abraço e feliz Dia da Independência.